Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula com a Cláudia Elias. Mas antes, fique ligado nessas 3 dicas. Dica número 1. Vá para um lugar de estudos. Nada de ficar deitado, hein? Dica número 2. Separe papel e caneta. Faça várias anotações. Dica número 3. Não colecione dúvidas. Juntos somos mais fortes e mesmo que não possamos estar fisicamente, estou à disposição para ajudar. Vamos lá? Boa tarde, terceiro ano, tudo bem, gente? Hoje nós vamos ver sobre a literatura contemporânea. O que é a literatura contemporânea? É a literatura que iniciou após a época de 1945 até os dias atuais. Então, um conjunto de obras de um país, época, gênero ou outra característica marcante é um tema recorrente dos mais diversos vestibulares. Esse estilo literário só um minutinho. Ela é uma das escolas literárias brasileiras e, por isso, não deve ficar de fora da rotina de estudo de vocês, tá bom, gente? Então, se você tem dúvidas sobre essa matéria, então fique tranquilo, porque nós vamos ajudar vocês. Vamos aí com a leitura para vocês conferirem a respeito da literatura contemporânea, que é a que nós vivemos nos dias de hoje, tá bom? O que é a literatura contemporânea? A literatura contemporânea é que nós vivemos atualmente. Começou após o encerramento do pós-modernismo, foi o que eu falei para vocês lá no início. Por volta de qual século? Do século XX, século passado. Então, a transição de uma escola literária para outra se dá por meio de mudanças no cotidiano de determinada época, acontecimentos que envolvem a sociedade em geral e até mesmo a política fazem com que os movimentos artísticos mudem e aspectos característicos, e cada escola literária tem aspectos característicos de cada período. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que a literatura contemporânea brasileira é um reflexo dos acontecimentos do momento. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, a crise nos meios políticos e sociais, tá? Então, qual é o contexto histórico da literatura contemporânea? Para nós compreendermos melhor o que é a literatura contemporânea, é interessante entender o contexto histórico, ou seja, a época em que nós estamos vivendo. Muitas características da literatura contemporânea que veremos nos próximos tópicos são explicadas pela sucessão dos fatos transcorridos, ou seja, do que aconteceu no Brasil, tá bom? Por exemplo, no ano de 60, quando o governo era Juscelino Kubitschek, a população brasileira foi tomada por uma euforia política e econômica. Isso refletiu na cultura em diversos movimentos, como bossa nova, cinema novo, vanguarda, teatro e a chegada da televisão, que até então, gente, as pessoas não tinham televisão, tá bom? Então, com o golpe militar que derrubou o João Goulart, a euforia teve fim. O clima de censura e o medo se instauraram no país, no Brasil, com o fechamento do Congresso, jornais, filmes, músicas e peças de teatro censurados, porque foi a época da ditadura, né, que eles
censuraram tudo isso, que não podia decorrer nada disso aí, ó, jornais, revistas, filmes, músicas, peças de teatro, tinha censura de tudo isso. O exílio de intelectuais que foram para outros países, de políticos também, e artistas que se opunham à ditadura militar. Então, eles foram exilados, tá? Foi necessário usar disfarces nas culturas. Os movimentos artísticos precisaram encontrar formas, diferentes para se expressarem ou até mesmo acontecerem por debaixo dos panos. O tricampeonato da seleção brasileira de futebol foi usado como motivo nacionalista para silenciar o povo. No final de 70, o presidente Figueiredo, que era militar, ele sancionou a lei da anistia. O que é isso? Que permitiu o retorno de políticos, artistas que foram exilados, né, para o Brasil. Assim, o clima de otimismo voltou para os descontentes com a ditadura militar, que por sua vez acabou em 1985. Então, em que ano que acabou a ditadura militar? 1985. Com o quê? Com o movimento das diretas já. O que é essas diretas já? O voto, tá? Direito ao voto. Já em 1998, foi eleito para presidente Fernando Collor de Mello, sendo deposto 2 anos depois, que foi Então, vamos ver agora as características da literatura contemporânea. Olha, nas últimas décadas, a multiplicidade é um ponto marcante da cultura brasileira. Podemos dizer que a literatura contemporânea brasileira é um apanhado de diversas escolas, então não é uma escola apenas. Ela é um apanhado de diversas escolas anteriores, tá bom? Sendo assim, as características delas são dessas escolas, tá? Quebra do limite entre a arte erudita e a popular, primeira característica. Segunda, intertextualidade, quando há o diálogo com outras obras que o autor presume que sejam conhecidas. Ecletismo, mistura de estilos, contemplando gostos diversificados. Vários modos de narrativas, preocupação com o presente, sem planejamento para o futuro, temas do cotidiano, engajamento social, técnicas novas de arte escrita, elaboração de contos e crônicas, obras reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, tendências contemporâneas da literatura brasileira. Antes de expor quais são as tendências, é preciso conceituá-las. Tendências ou estilos são padrões de escrita ou outra manifestação de arte que caracterizam uma escola. As tendências contemporâneas da literatura brasileira são divididas em 2 linhas. A primeira é a tradicional, que conta com os autores e características. Como, por exemplo, temos as vertentes do romantismo, que era regionalismo, intimista, urbano, social, político. Memorialista, experimentais e metalinguísticos. A segunda é a alternativa, com autores que, de fato, queriam romper com o tradicional, lançando novas maneiras e estilos de expressar sua arte. O destaque fica para a poesia, em que os sentimentos oprimidos pela ditadura ganham espaço, que era chamado então de concretismo, tá bom? Concretismo é um tipo de poesia que não tem forma, nem versos definidos. Diferentemente do lirismo, ele pode ser lido de qualquer direção.
embora tenha surgido antes, ganhou visibilidade após a Exposição Nacional da Arte Concreta de São Paulo. Aí eu coloquei para vocês um exemplo. Opa, deixa eu voltar. Eu coloquei para vocês um exemplo de uma obra do concretismo. Olha o que eles fizeram. Eles criaram a palavra lixo. Deixa eu ver se tem como eu aumentar aqui. Tem. Eles criaram a palavra lixo com várias palavras luxo. Isso quer dizer o quê? É uma crítica à sociedade da época. Que o luxo demasiado é lixo, tá bom? Esse é o concretismo. Nós temos também o poema Processo. Em 64, dois autores, que foi o Décio Pignarati e o Luiz Ângelo, criaram um poema semiótico, dando início a esse estilo que geralmente é visual. O poema Processo tem semelhança com o dadaísmo. Vou colocar para vocês aí agora um exemplo de um poema Processo, tá? O dadaísmo é um movimento artístico e literário considerado o mais radical da vanguarda europeia. Olha aí para vocês verem o poema Processo. Olha aqui. Eles colocaram duas árvores, né, aí tem alguns códigos, tem um código aí, as linhas, tem alguns números, aí tem consumir é destruir, tá vendo? Esse aí é um exemplo. Depois nós temos a poesia, característica também da literatura moderna, contemporânea, a poesia social. Os versos da poesia social saem do padrão da concreta e da lírica, impondo temas de interesse social, como a Guerra Fria e o neocapitalismo, ou seja, o novo capitalismo. Após o golpe militar, ela é considerada um estilo de resistência, tá? Ao golpe militar, junto com outras expressões culturais. Poesia social de Ferreira Goulart, Não Há Vagas. Esse aí é um exemplo desse tipo de poesia. Olha essa poesia, gente. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e o carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Esse é o título do poema de Ferreira Goulart, Não Há Vagas. Interessante, né? Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então, esse aí é um exemplo, tá? De poesia social. Depois, nós temos a poesia marginal. Essa poesia marginal, ela vai na contramão da cultura do Brasil na época da ditadura, tá? Ela tinha o objetivo de expressar toda a violência diária sofrida pelos opositores ao regime militar. Ir contra o conservadorismo da sociedade, suas características marcantes são a ironia, o sarcasmo, as gírias e o humor. Aí eu vou colocar para vocês um verso de um poema que faz parte do livro Lar Doce Lar, tá? Aí o autor escreveu assim, ó: minha pátria é minha infância, por isso vivo no exílio. Forte, né? A ironia, a crítica, porque ele foi um dos exilados na época da ditadura.
ele foi exilado. Os autores, os artistas políticos, alguns políticos, foram exilados. Quais são, então, os autores da literatura contemporânea? Agora que você já sabe o que é a literatura contemporânea brasileira, nós vamos descobrir quais são os autores que fazem parte dessa escola. Confira os grandes nomes e algumas de suas respectivas obras. Ariano Suassuna escreveu O Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Antônio Calado, escritor de A Madonna de Cedro, Quarupi, O Tesouro de Chica da Silva. Caio Fernando Abreu, outro autor de Morangos Mofados e Onde Andará Dulce Veiga. Cora Coralina, ela é autora de poemas dos Becos de Goiás e Histórias Histórias da Casa Velha da Ponte. Ferreira Goulart, ele é escritor de Poema Sujo e o outro em alguma parte. Desculpa aí, deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Lá no finalzinho pulou tudo de uma vez. Eu vou lá para o finalzinho, tá bom? Desculpa aí, não era para ter pulado. Eita, Lelê. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. As tendências nós já vimos. Depois, vimos sobre os tipos de obras, tipos de poemas. Nós depois vimos agora sobre os autores, tá? Vamos lá. Ok. Autores. Antônio Calado, Morangos Mofados, Cora Coralina. Tá. Ferreira Goulart, escritor do poema Sujo e Em Alguma Parte Alguma. Como vimos, literatura contemporânea, gente, ela foi marcada e ela é marcada por uma mistura de estilos literários, tá bom? Como um reflexo dos acontecimentos da época, que foi o término que eles lutaram para o fim do militarismo e para as diretas já. Então, ela perdura até os dias de hoje, com grandes obras, autores reconhecidos internacionalmente, tá bom? Pessoal, lindo, maravilhoso, quero agradecer a presença de vocês aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus e nós vamos nos falando por aqui. Beijos, fui!